Olá, o Mundo Cast de hoje tem como tema dengue. E o nosso convidado é o professor Sinésio da Unifal-MG, ele que é professor de Epidemiologia e Saúde Coletiva. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão que vem assolando todo o país. Professor Sinésio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, sempre à disposição. Né? Professor, semana passada, Minas Gerais decretou estado de emergência em saúde por questão da dengue. E essa semana temos aí Acre, Goiás, Distrito Federal e agora a cidade do Rio de Janeiro. Essa questão da dengue, que está no país há, vamos dizer assim, há muitos anos, por que ocorre isso? Bom, a dengue, assim como várias doenças infecto-contagiosas, elas têm ciclo. Então, no Brasil e Minas Gerais também dá para ver bem isso, são ciclos de 3 em 3 anos. A gente começou a observar melhor desde 2010, 2013, 16, 19, daria o ciclo o último aí em 22, mas 22 foi ainda um ano de pandemia. Sim. Só que 23 já se caracterizou como um dos piores anos. Então, e agora, né, o rescaldo, ou sobrando ainda para 24, os casos estão aumentando. Além disso, né, é quase que um chavão dizer, mas é importante lembrar, com a questão de aquecimento global, esse fenômeno do Neo Ninho, que já acontecia, mas associado a muito calor, muita chuva, isso, de fato, associado ainda à pandemia, que fez com que a população, as autoridades de saúde tivessem a prioridade da pandemia e, vamos dizer assim, deixou um pouco aquela cultura da vigilância sobre o vetor, o mosquito e os criadouros, né? Tudo isso junto, né, ajuda a explicar essa explosão, né, de casos aí que, de fato, só nesse mês de janeiro, estamos começando em fevereiro, mas comparado janeiro de 24 com o de 23, nós já temos 4 vezes mais casos em relação a janeiro de 23, que já foi um ano ruim. E trazendo essa questão para Minas Gerais, o senhor fez um mapeamento aí de regiões, né? Nossa região, em comparação às outras regiões do estado, como é que está a situação? A nossa região, felizmente, né, ela, agora em 2024, no primeiro mês, das 14 regiões mineiras, ela tem, em termos de taxa de incidência, que é a proporção de casos por 100 mil habitantes, que indica o risco de ter a doença, ela está em 10º lugar. Um pouquinho melhor que ela, a gente tem Triângulo Sul, Leste, Leste do Sul e Nordeste. E o carro-chefe podemos até dizer, né, por um critério técnico epidemiológico, da epidemia em Minas Gerais, está sendo a região Centro, a Oeste, Jequitinhonha e Centro-Sul. A nossa região Sul, ela chega a ter 4 vezes menos do número de casos por habitante, ainda, né, precisamos sempre estar alerta, em relação a essas outras regiões. Então, isso a gente fica feliz por um lado, mas por outro também não podemos, né, pegar o troféu do já ganhou e relaxar com a vigilância. Essa questão cultural, né, que sempre, eu me lembro desde quando eu era criança na escola, sempre vem todo ano falando, vamos cuidar, não deixar pneus, vasilhas, nada. Essa questão cultural, as pessoas têm relaxado nessa questão de não deixar ter os locais propícios para a procriação do mosquito? Existe essa dificuldade, né, de a gente introjetar enquanto população essa responsabilidade, né? De novo, com a pandemia, que o número de casos de dengue baixou muito, porque a circulação de pessoas, que afinal, né, o mosquito pica a pessoa contaminada e leva para outra pessoa. Então é bom a gente ter claro que nós humanos é que somos a fonte, o reservatório do vírus que contamina o mosquito. Ele é o chamado vetor. Então, com a circulação baixa de pessoas, menos casos, isso saiu, né, do radar da preocupação, seja das autoridades de saúde, que a Covid-19 era a prioridade máxima, e da população. E também é esse fenômeno, né, você usou uma palavra importante, assim, cultural, que nós temos aí enquanto ser humano, né? A gente tem uma preocupação com o imediato. Então, poxa, eu vou ficar olhando com esse rigor, procurando mosquito em casa e tal. Tá, mas se você não fizer isso, o que acontece? Ah, você pode ter dengue. É nesse você pode ter alguma coisa que você não tem. A economia comportamental, né, ensina que é difícil a gente trocar um prazer imediato. Eu não vou ficar preocupado e ter muita preocupação com um benefício futuro, né? Então, é algo que a gente tem que introjetar, especialmente, claro, né, nós adultos, porque crianças e mesmo os adultos mais idosos, né, circulam menos, têm menos
é responsabilidade por isso tudo, né? São os que têm maior risco de complicação. É complicado. E o senhor fala dessa questão de maior risco de complicação. O Ministério da Saúde vai distribuir agora, pelo SUS, né, a vacinação gratuita, aquela vacina Kedenga, desenvolvida por um laboratório japonês. O senhor acha que isso é um bom passo para tentar diminuir essa questão, apesar de ser para poucas cidades no país todo? Ele é o primeiro passo, é o começo da caminhada aí, porque até então, e é importante até dizer para as pessoas ficarem tranquilas em relação à vacina, né, porque há muita polêmica, às vezes informação enviesada ou literalmente falsa, é uma vacina que já, essa Kedenga, que ficou 4 anos e meio sob estudo. A do Butantan, né, que se prevê para 2025, vai fechar 5 anos de estudo. Então, todos os protocolos foram cumpridos. Por isso, ela está só agora, né, colocada para a população. Poderia ter sido colocada antes, né, porque já se previa esse problema todo, mas infelizmente não, vai começar em fevereiro, na faixa etária de 10 a 14 anos. É uma faixa etária, claro, não é toda a população. É bom que se diga, não resolve, se houver uma epidemia, vacinar só essa faixa etária. Não ela resolve. estará protegida, irá contribuir, né? Então, hoje, fundamentalmente, nós temos que controlar o mosquito. Mas você usou o termo aí, é um passo que começa a ser dado. E é uma vacina que tem uma eficácia muito boa. Ela chega a evitar, no primeiro ano, 80% de casos sintomáticos, 90% de internações. E no 4º ano de acompanhamento dessa vacina, ela ainda conseguiu evitar 61% de casos com sintoma e 80% de casos graves e internações. Então, isso em termos de número para uma vacina é muito bom. Então, é o primeiro passo. Então, com o tempo, né, a pessoa é vacinada hoje, daqui a 4 anos ela ainda tem uma proteção importante, É muito isso bom, vai né? ajudar a prevenir epidemias de dengue. Sim. Ajudar. Mas vamos Dengue, lembrar que né? o mosquito transmite chikungunya e zika, né? Ainda continua esse perigo aí. E o senhor falou dessa vacina da Kedenga, né? Eu estava vendo umas reportagens a respeito do Butantan, ela tem uma eficácia de 79%. O senhor tem algum dado a respeito dela? São vacinas, né? Elas têm a mesma plataforma vacinal, como se diz, né? A Sim. tecnologia. Então, são vacinas com vírus atenuado. É a mesma tecnologia, só que a Kedenga japonesa sai um pouquinho na frente. O Butantan ele fez uma parceria com o Instituto de Saúde dos Estados Unidos e um outro instituto lá que tem os vírus, né, em laboratório. Sim. Então, se pegou, assim como a Kedenga, pegou o vírus tipo 2, foi feita uma engenharia genética nele, pegou o esqueleto dele e se desenvolveu a vacina. Então, essa eficácia do Butantan, ela é quase que a mesma, praticamente a mesma, é que vamos ver agora quando soltarem os dados, né, de acúmulo de 5 anos de estudo, que a Kedenga. Então, é um vírus atenuado, quer dizer, ele não está morto. Isso implica alguns cuidados, por exemplo, o tipo de aplicação. A gente vê quando na televisão fala de vacina, sempre aquelas cenas de, né, De agulhada, né? o músculo. Essa não é intramuscular, ela é subcutânea, né? Vai ser colocada ali, né, vamos dizer, debaixo da pele ali, porque é um vírus atenuado. Então, a gente pode falar, algumas pessoas de determinadas situações, não é para tomar, tem que ter cuidado. Mas é uma ótima vacina também. Aliás, é a melhor ainda, porque a do Butantan, ela precisa de uma dose única. A Kedenga são 2 doses, um intervalo de 3 meses, e a Dengvaxia, que é uma também aprovada, que está na rede particular, são 3 doses de 6 meses, e só a Dengvaxia, só para pessoas que já tiveram Covid. Perdão, a dengue. A dengue. Agora, a do Butantan e a Kedenga, que está para ser aplicada, não tem esse impedimento. Teve ou não teve a doença dengue, pode aplicar. Essa é uma vacina que também pode estar entrando no hall de vacinação obrigatória do SUS? No calendário vacinal do Programa Nacional de Imunizações, ela já inaugurou a entrada, né? Agora, a questão da obrigatoriedade ainda não se coloca. Porque normalmente é uma questão, como por exemplo aconteceu com a Covid-19, né? Quando você precisa desse instrumento, ele é fundamental para conter uma situação epidêmica, no caso pandêmica, né, que era no mundo inteiro. Então, assim, é uma estratégia fundamental, essa é a palavra fundamental. Então, ela não deve ser obrigatória. Não são nem a respeito de, não estão fazendo, deveriam fazer obrigatória. Em termos de saúde pública, né, não tem essa necessidade imediata, não. O senhor citou aí da questão da atuação do Estado.
é acertada essa forma que o Estado fez de decretar a emergência de saúde para efetivar as ações no combate à dengue? Sim, isso é uma rotina em saúde pública porque você tem que rapidamente comprar recurso, mobilizar recurso, contratar pessoal e normalmente, né, no serviço público, você tem, pela legislação, uma morosidade natural, todos os cuidados e tal. Então, para legalmente se fazer essa mobilização rápida de recurso, essa medida é bem usada, é muito importante. E Minas Gerais, né, pelos números, ela pode até se caracterizar, puxado por essas regiões que a gente falou, né? Centro, centro Jequitinhonha, centro-sul, é uma situação epidêmica. A nossa macro-região sul não é. Mas se pegar o que está acontecendo nessas regiões mais centrais e colocar assim como retrato de Minas, tecnicamente, né, pode se chamar de situação epidêmica. E aqui. Só uma pausinha Sim, médica. sim. Eu vou pedir para você ou afastar um pouquinho o microfone, porque eu estou ouvindo a sua respiração. Ah, tá. aqui no microfone. Beleza, falar mais longe. Isso. Pode continuar. Obrigado. Temos agora o carnaval, né? O que isso pode trazer de, logicamente, é um benefício para a economia, né? A circulação de dinheiro, né? Bens, serviços, para a questão da dengue. Bom, você usou uma palavra importante, circulação. Circulação de gente, né? Então, lembrando, né, que nós humanos, né, que podemos contagiar um mosquito que nos pique e ele levar para outros humanos, como vai haver, pela situação do carnaval, né, do turismo associado a ele, essa circulação de pessoas, isso favorece com que uma pessoa, por exemplo, regiões, mesmo de Minas Gerais, regiões centrais de Minas Gerais que tem, por habitante, mais gente contagiada. Então, a pessoa dessa, é bom que se diga assintomática, ela pode, antes do início da febre, ela pode transmitir para o mosquito e o mosquito transmitir para alguém. Então, ajuda a distribuir esse vírus pelo território. E o próprio descuido, né? Não é nenhum juízo moral, mas é natural. As pessoas vão estar em clima de festa. Então, você vai para N lugares e a última coisa que você vai estar preocupado é de olhar mosquito. Né? Então, isso tudo associado pode sim aumentar o risco, mas o conceito é ajudar a distribuir o vírus pelo território. Então, a pessoa, apesar de tudo, tá na festa, tem que tomar cuidado. Tem a questão do mosquito, né? Que a gente ainda tem no ambiente, a gente tem o pernilongo e tem o mosquito da dengue, né? Qual que é a diferença entre um e outro? Bom, aliás, o cuidado, que você falou a palavra cuidado. Ah, então, mas eu vou brincar o carnaval, repelente, né? Repelente, coisa Repelente, simples. usar repelente, né? Não economizar, não. Né? Usar o repelente para já prevenir. Então, a gente fala mosquito, né? Você tem diversos, aspas, pernilongos, né? Que a gente chama mosquito, Sim. mas nós temos os arbovírus, que é uma categoria, uma família, vamos dizer, de vírus. Dentro deles, os flavivírus, são categorias, né? E, dentre esses, o mosquito Aedes aegypti, o Aedes albopictus, que ele é menos conhecido, mas pode transmitir também a doença, né? E eles são hematófagos, né? A fêmea é hematófaga, quer dizer, ela se alimenta de sangue, inclusive para se nutrir, e especialmente quando ela está com ovos para fazer oviposição, ela precisa de nutrição, né? Como uma gestantezinha, uma gestante mosquito. Precisa, né? Então... Ela vai precisar do sangue. O macho não, o macho se alimenta, ele é um vegetariano, ele se alimenta de seiva e tal. Claro que os dois têm que ser combatidos, porque a reprodução é chamada reprodução sexuada, precisa do macho e da fêmea. Então, mas são mosquitos, vamos dizer assim, da categoria dos hematófagos, se alimentam de sangue. Então, qualquer organismo, né, de qualquer tamanho e tal, que seja hematófago e possa se alimentar do nosso sangue, já tem que colocar a gente em alerta. E um bichinho tão pequenininho que voa ainda, esse então mais perigoso, né? É uma encrenca. Mais complicado. Então, o senhor vê que a questão da vacinação, ela é o primeiro, a gente chegou a falar, né? É a questão é um primeiro passo. Mas vale ressaltar às pessoas que ela é só para dengue. Exato, isso é muito importante, Américo. Por quê? E é um grande passo, claro, mas só para dengue. Porque vamos imaginar assim, né, uma situação hipotética, que a gente tivesse vacina e fosse vacinar todo mundo que quisesse. Então, você vacina a população inteira contra a dengue. Aí que acontece, e é para acontecer, o número de casos começa a cair. Sim. O número de internações começa a cair, o número de mortes começa a cair, os tais indicadores epidemiológicos melhoram. A palavra cultura de novo. Culturalmente, é natural que a gente faça o quê? Opa, essa doença não me preocupa, né?
Eu espanto o mosquitinho, dou um tapinha nele e tudo bem. Só que o mosquito pode transmitir a chikungunya, por exemplo, além da Zika, né? Do vírus Zika. E chikungunya, as pessoas estão falando pouco, mas está muito associada em termos de número, e podemos chegar lá a empatar, com infecções por dengue. Então, quer dizer, a gente pode relaxar em relação ao mosquito, porque se ele me picar, como outros mosquitos que nos picam e não transmitem doença, incomoda um pouco, mas você larga para lá. E ajudar a chikungunya, né, o vírus do chikungunya, começar a se espalhar. Né? Então, teríamos um outro problema. Esse é um risco, né? Esse é um risco que a gente tem que estar, as autoridades de saúde, muito atentas para isso. E também o seguinte, a gente pode até falar, aquelas pessoas que não podem tomar a vacina. Então, uma política de vacinação, ela faz o quê? É uma política de solidariedade humana. Né? Sim. Então, quem não pode tomar vacina, ou quem, por exemplo, uma pessoa idosa, um bebê com menos de 1 aninho, que eles têm um risco relativamente pequeno de exposição para pegar a doença, mas quando pega, é uma faixa etária, os menores de 1 ano, que tem alto risco de internação. Mas um está começando a carreira humana aí, em termos de imunologia, o outro já está ficando mais velhinho. Eles têm uma resposta à vacina também, quando for possível dar para esse público, menor. Então, é importante a gente, né, usar a vacina com toda essa consciência. No caso das pessoas procurarem a vacinação que tem disponível em farmácias, por exemplo, que eu já estive olhando, é seguro? Todo o sistema de saúde, público ou privado, ele está sob a égide do guarda-chuva do SUS, Sistema Único de Saúde. Quer dizer, então, toda a legislação sanitária e afins, ela é e deve ser cumprida, né, tanto numa campanha pública de vacinação, quanto em laboratórios, farmácias e tal. O problema aí, né, é o preço, né, que é bastante salgado, né, depende de 300 a 500 reais a dose. Né, então, a Qdenga são 2 doses, a Dengvaxia são 3 doses. A Dengvaxia, aposta que ela fica escanteada no mercado, porque também é só para 9 a 45 anos. E 3 doses fica mais caro. Mas assim, mas eu quero procurar, eu quero me vacinar e tal. A vacina ela está seguramente aprovada para 4 a 60 anos. Né? Então, às vezes a pessoa vai lá, não, mas eu vou no particular e eu tenho 65, 70 e o meu bebê tem 2, e aí a pessoa fala, olha, não está aconselhado, né? Porque não foi feitos testes ainda para dar todo conhecimento de segurança para essas faixas etárias. Mas é um acesso seguro também, caro, mas seguro. Então voltando ao princípio, não podemos relaxar, temos que ter a ação de combater os focos para o mosquito. Sem dúvida nenhuma. E muito se fala, e com razão, né, que a maioria dos criadouros, né, eles são nas residências. 75%, 80% nas residências. É verdade. Mas o que a gente precisa ver também é que, tirando crianças, agora a molecada vai voltar às aulas, né? Sim. Mas aqueles que não estão na escola e aposentados idosos, tirando esses que ficam em casa, todo o restante circula. Né? Então, para ter uma ideia, para chegar nessa questão aí da importância dos criadores, se a gente for ver por faixa etária, o maior risco de contrair a doença é de 15 a 19 por ordem, 20 a 39, 40 a 59. Olha só. Que é quem? A faixa etária economicamente ativa, daquele adolescente que circula. Então, o que a gente quer dizer? Escolas, fábricas, escritórios, qualquer ambiente coletivo, hospitais, vamos pensar. Às vezes está hospitalizada a pessoa. Já pega uma dengue. Com dengue, você tem um mosquitinho lá que pica ela, ele pode transmitir para uma outra pessoa. Então, esses locais de grande circulação, terminais de transporte, de ônibus, enfim, estações de trem, eles são estratégicos, porque circula muita gente. Né? O mosquito, se me permite, Américo, porque a pessoa fala, mas ele me picou, já vai transmitir para outra pessoa. Assim como a doença incuba na gente, incubar é o quê? É o tempo que você é infectado e começa a aparecer sintoma. Com a dengue, falam de 3 a 15 dias, em torno de 7 dias, mas então, às vezes a pessoa pode ser picada e 15 dias tem o sintoma. Normalmente é menos que isso. Mas o mosquitinho também. Quer dizer, ele se contagia com o vírus e ele demora, se fala às vezes de 4 a 10 dias, para ele começar a ser transmissível. Então, quer dizer, voltando na questão de focar o mosquito, a gente ficar atento, né, no dia a dia. E assim, não dar moleza, como se diz, para ter mosquito no ambiente, né?
a gente cai muito o risco de ter o contágio. Ninguém tem que ter um criador de estimação, Sim. claro, é combater o criador. Mas, tipo assim, vamos pensar, poxa, o mosquito está aqui na sua casa, 1 dia, 2 dias, 10 dias você não fez nada com ele, você não ligou, né? Então, são detalhes importantes para entender essa transmissão. E a questão de você, só você cuidar e os vizinhos não cuidarem, aí tem problema. Exatamente, por exemplo, áreas mais densamente povoadas, né? Às vezes tem bairro, tem situação que você tem, por quarteirão e tal, você tem menos gente, mais gente, um prédio. Ah, mas o mosquito voa lá no alto. Ele não gosta de voar muito no alto, porque é o princípio de economia de energia. Só que ele literalmente pode pegar elevador, Hum, né? Então, quer dizer, juntou gente em pequena área, você cai nesse risco, como você acabou de dizer. Tá, eu me cuido, mas eu estou a 5 metros, 2 metros do muro do meu vizinho, e vice-versa, porque nós tendemos também a achar que é sempre o vizinho, né? porque se tiver alguém, onde a gente mora, no quarteirão, que a gente vai assistir, se tiver alguém ali com dengue, possivelmente os outros vão ter a possibilidade de ser picado e contrair. Exato, tanto é que tem uma técnica, né, no controle em saúde pública, é o chamado bloqueio. Então, cada caso de dengue, ele tem que ser mapeado, e você tem um raio, a partir daquele, a pessoa mora em lugar X, a partir desse X, você tem um raio que você tem que priorizar para ver todo esse entorno, entrevistar as pessoas, ver se tem gente com sintoma e ver se tem criador, né? Porque o mosquito voa de 100, 200 metros sozinho, né? Se ele entra num carro, literalmente pega carona, num ônibus, num Sim. avião. Mas então, nesse imediato, né, esse cuidado tem que ser feito. Porque, de novo, a pessoa, nós humanos, é que somos a fonte para o mosquito levar o vírus para outras pessoas. Então, tudo parte da gente mesmo. A gente tem que tomar conta para ninguém ser prejudicado. Sem dúvida nenhuma. Professor, mais uma vez, só tenho a agradecer a sua participação aqui no MundoCast. E se tiver alguma coisa relevante que o senhor queira ressaltar sobre essa questão, fique à vontade. Então, assim, importante acrescentar, a vacina foi testada, é segura, no entanto, a gente tem que ser franco, tem reações possíveis adversas? Tem, como todo medicamento, né? E quais são as mais comuns? Então, 1/3 das pessoas vão ter aquele dolorimento, vermelhidão no local da injeção, dor de cabeça, às vezes um pouco de dor no corpo. Isso é importante dizer por quê? Porque senão vão falar, poxa, a vacina está fazendo mal. Não, porque quem teve dengue, quem conhece dengue, sabe que a dengue é muito pior, tem esses sintomas, mas ela pode levar a óbitos, é um sofrimento muito maior. Então, ficar tranquilo em relação a isso, mas claro, sempre comunicar a médico, a autoridade de saúde, se estiver sentindo algo que incomode mais, e mesmo esses sintomas, porque isso tem que ser monitorado. Outra coisa importante que é a faixa etária de 10 a 14 anos, a atual faixa etária alvo da vacinação. Nessa faixa etária, a gente só vai lembrar, por fim, alguns critérios que não se aplica a vacina, mas nessa faixa etária, vocês vão entender, não estão muito presentes, né, na maioria dessas pessoas de 10 a 14 anos. Por quê? Se a pessoa faz um tratamento para uma doença autoimune, de lúpus, vamos dizer isso aí agora porque, felizmente, no futuro e logo, esperamos, vai ampliar a faixa etária para vacinação. A pessoa tem lúpus, tem uma artrite reumatoide, está tomando algum medicamento chamado corticoide que inibe o sistema imune dela. Essas pessoas têm que aguardar pelo menos 1 mês, né, sem tomar o medicamento. Ah, mas a pessoa não pode deixar de tomar o medicamento. Por isso que quem pode tem que tomar a vacina. Quem pode tem que tomar a vacina. A pessoa fez uma transfusão de sangue, recebeu imunoglobulina, plasma, também tem que esperar 1 mês. Gestantes, poxa, mas de 10 a 14 anos, um problema no nosso país que é sério é gestação de adolescente. Então, a gestante, aí em qualquer idade, ela não é aconselhada a tomar a vacina. A mulher que está amamentando, também não. Então, já fica o recado, embora de 10 a 14 anos é menos frequente essa questão. E a pessoa que toma uma vacina como essa contra a dengue, a mulher, evitar, às vezes não dá para evitar, mas evitar a gravidez no primeiro mês. No mais, a vacina é um instrumento de saúde pública importante, ele traz mais benefícios do que deixar a população sem vacinação, e as autoridades de saúde, o trabalho da imprensa é fundamental, está aí informando, e, por favor, as pessoas filtrem as informações, procurem se informar com qualidade, né, e com tranquilidade.
Ok. E o MundoCast de hoje fica por aqui, mas você pode participar através das nossas redes sociais. Mundo Music 103.9 no Instagram, Mundo Music 103.9 no TikTok e Mundo Music FM 103.9 no YouTube. Curta, compartilhe. Até o próximo programa.